De onde vem a sua liberdade? Ela nasceu no dia em que o primeiro homem cercou um pedaço de terra e disse: Isto é meu? Ou ela nasceu quando os homens se uniram em comunidade e disseram: Isto é nosso? Esta não é uma pergunta para historiadores. É a pergunta que define se você é um cidadão ou um escravo do sistema em que vive. E a resposta pode destruir tudo o que você acredita sobre seus próprios direitos. Se você acredita que a liberdade é o bem mais precioso e está disposto a lutar por ela, inscreva-se agora. Junte-se àqueles que não têm medo de questionar. No final deste debate, sua concepção de liberdade será testada e talvez transformada para sempre. Bem-vindos ao único lugar onde as ideias mais perigosas da história não são apenas lidas, mas revividas. Nossa missão é colocar os arquitetos da nossa realidade frente a frente para que eles respondam, com suas próprias palavras, pelos mundos que criaram. Aqui, a filosofia não é poeira em livros antigos, é um tribunal. E os réus são imortais. No final deste debate, você vai descobrir qual dessas duas filosofias já molda seus desejos, seus relacionamentos, seu trabalho e até a sua noção de certo e errado. A sessão está aberta. Eu venho falar de verdades autoevidentes, baseadas na razão e na observação. Antes de qualquer governo, antes de qualquer sociedade, o homem existe no estado de natureza. Neste estado, ele não é um selvagem, mas uma criatura de Deus, dotada de razão e de direitos inalienáveis. O mais fundamental desses direitos é a propriedade sobre sua própria pessoa. Ninguém tem direito a ela, exceto ele mesmo. O trabalho de seu corpo e a obra de suas mãos, podemos dizer, são propriamente seus. Quando ele mistura seu trabalho com a natureza, que Deus nos deu em comum, ele a remove do estado comum e a torna sua propriedade. Esta é a origem de tudo. A liberdade não é um presente da sociedade, ela é um direito de nascença. E nós formamos governos com um único propósito: proteger a vida, a liberdade e, acima de tudo, a propriedade que já possuímos. Verdades autoevidentes? Eu vejo crimes autoevidentes. O Sr. Locke fala de um estado de natureza que nunca existiu, um conto de fadas para justificar o roubo original. O verdadeiro homem natural, o bom selvagem, vivia livre porque não conhecia cercas nem posses, nem a palavra meu. Seu coração estava em paz. Mas então veio o primeiro homem que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer: Isto é meu, e encontrou pessoas simples o suficiente para acreditar nele. Esse homem foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. E com ele nasceram a desigualdade, a inveja, a guerra e a miséria. A propriedade não é a base da liberdade, é a sua corrupção. Ela nos ensinou a comparar, a competir, a odiar. A liberdade que o Sr. Locke defende é a liberdade do rico para oprimir o pobre. A verdadeira liberdade, a única que importa, é a que perdemos. A liberdade de não depender de ninguém, 35 exceto da comunidade como um todo. A divergência é abissal. Monsieur Rousseau, a primeira acusação é sua. Sr. Locke, o senhor afirma que a propriedade é um direito natural que o governo deve proteger. Mas olhe ao nosso redor. Uma minoria possui quase tudo, enquanto a maioria luta por migalhas. Se a terra foi dada a todos em comum, como o senhor mesmo admite, como o seu sistema justifica que o trabalho de um homem lhe dê o direito de acumular terras e riquezas ilimitadas, deixando os outros sem nada para trabalhar? Sua liberdade não é, na prática, a licença para que os primeiros e mais fortes se apropriem do mundo, condenando os que vieram depois à servidão? Monsieur Rousseau, sua paixão pela igualdade o cega para a lógica. Eu nunca defendi uma acumulação ilimitada que prejudique os outros. A lei da natureza, que nos dá a propriedade, também a limita. Cada homem só pode se apropriar do quanto pode usar antes que se estrague, e deve deixar o suficiente e de mesma qualidade para os outros. A invenção do dinheiro, é verdade, permitiu uma acumulação maior, mas isso só ocorre com o consentimento tácito dos homens. E mais importante, a propriedade de um hectare de terra cercada e cultivada produz 10 vezes mais do que um hectare deixado em comum. O proprietário não apenas enriquece a si mesmo, ele enriquece toda a humanidade, aumentando a abundância disponível para todos. O pobre na Inglaterra vive melhor que um rei nas Américas. E o senhor celebra a tirania, desde que seja chamada de vontade geral. O senhor destrói a propriedade, o fundamento da segurança e do incentivo. Mas eu lhe pergunto, monsieur, em seu mundo onde tudo é de todos, quem decidirá como usar os recursos? Um comitê? E se um homem discordar da vontade geral, ele será forçado a ser livre? Que tipo de liberdade é essa que começa com a aniquilação total do indivíduo? Consentimento tácito? Diga isso ao camponês sem terra, que não tem outra escolha senão vender sua força para sobreviver. Sua abundância é uma miragem que esconde a alienação. O homem não come dinheiro,
Ele come pão, e quando o pão está trancado no celeiro de um proprietário, a abundância de um se torna a fome do outro. O Senhor celebra as correntes, desde que sejam feitas de ouro. A questão fundamental da tirania da maioria. Sr. Locke, sua vez de interrogar. Monsieur Rousseau, o senhor fala da vontade geral como a fonte de toda a legitimidade e liberdade, uma entidade mística que está sempre certa e visa o bem público. Mas essa vontade geral não é, na prática, a vontade da maioria, ou pior, a vontade dos demagogos que manipulam a maioria? O que impede que essa vontade geral decida expropriar, exilar ou mesmo executar as minorias que a desagradam? Onde estão os direitos de um indivíduo quando a única lei é o desejo da coletividade? Sr. Locke, o senhor confunde a vontade geral com a vontade de todos. A vontade de todos é a mera soma dos interesses egoístas. A vontade geral, ao contrário, só considera o interesse comum. Quando cada cidadão vota, ele não deve perguntar o que eu quero, mas o que a vontade geral quer. Em uma república bem fundada, com cidadãos virtuosos e sem facções, a vontade geral emergirá naturalmente. E ao obedecer a ela, o cidadão não obedece a ninguém além de si mesmo como parte do soberano. Ele é verdadeiramente livre. Os direitos individuais que o senhor tanto preza são a desculpa para o egoísmo e a fonte da divisão. Cidadãos virtuosos, sem facções. O senhor baseia sua política em um milagre. Eu baseio a minha na realidade do homem. Os homens têm interesses diferentes. Eles formam grupos. Negar isso é perigoso. Seu sistema não cria liberdade. Ele cria uma religião civil, onde a vontade geral é o novo Deus, e seus sacerdotes, os tiranos, podem queimar os hereges em nome do bem comum. O seu sistema cria um deserto e o chama de paz. Uma sociedade de indivíduos isolados, conectados apenas pelo dinheiro e pelo medo. O senhor tem tanto medo da tirania da comunidade que se esquece da tirania muito mais real da necessidade e da dependência econômica. Mas eu lhe pergunto, o que é mais tirânico? Ser obrigado a seguir uma lei que você ajudou a criar para o bem de todos, ou ser forçado a vender sua vida, hora a hora, a um proprietário para poder sobreviver? As fundações tremem. Vamos agora aos pilares que sustentam ou destroem uma civilização. Comecemos pelo início de tudo, o estado de natureza. Um estado de paz, boa vontade, assistência mútua e preservação, governado pela lei da razão, que ensina que todos são iguais e independentes. Um estado de inocência e solidão. O homem era um animal feliz, guiado pela piedade e pelo amor próprio. A razão, a linguagem e a propriedade ainda não o haviam corrompido. Do que éramos, para o que nos tornamos, o tema do contrato social. Um pacto, onde cada um se une a todos, mas não obedece senão a si mesmo, permanecendo tão livre quanto antes. Nós criamos a liberdade ao nos submetermos à vontade geral. Um acordo para sair do estado de natureza e estabelecer um juiz imparcial para proteger os direitos que já possuímos. Nós não criamos a liberdade, nós a protegemos. O governo é nosso servo, não nosso mestre. E o que dizer da força que move e divide o mundo? A desigualdade. Uma consequência natural das diferenças de talento, esforço e sorte. Desde que haja oportunidade para todos, a desigualdade de resultados não é uma injustiça. O maior dos males. Uma criação artificial da propriedade privada. Ela é a fonte de todos os vícios, do orgulho à servidão. Uma sociedade justa luta para reduzi-la ao mínimo. Finalmente, a questão do propósito final. O governo. Deve ser a expressão direta da vontade geral. O povo é o soberano e o governo é apenas seu comissário, que pode ser destituído a qualquer momento. A soberania não pode ser representada. Deve ser um governo de leis, não de homens, com poderes divididos e limitados, baseado no consentimento dos governados. Se ele violar os direitos naturais, o povo tem o direito à revolução. O debate chega ao seu ápice. A última defesa. Sr. Locke, convença-nos. Eu lhes ofereço uma filosofia para adultos. Uma filosofia que reconhece o homem como ele é. Um ser de razão, capaz de governar a si mesmo, dono de sua própria vida. A liberdade não é uma canção sentimental sobre a comunidade. É a dura e gloriosa realidade de ser o proprietário de sua alma. Onde meus princípios foram aplicados, a tirania recuou e a prosperidade floresceu. O sistema de Monsieur Rousseau, com sua vontade geral e sua hostilidade à individualidade, é um convite à tirania em nome da fraternidade. Não se deixem enganar. A estrada para a servidão é pavimentada com as boas intenções de quem quer nos forçar a ser livres. Monsieur Rousseau, suas palavras finais para a história. Eu lhes ofereço uma filosofia para a humanidade. Uma filosofia que se lembra do paraíso que perdemos e ousa sonhar com um paraíso que podemos construir. O homem moderno, o indivíduo do Sr. Locke, é um ser fraturado, ansioso, um escravo de suas posses e da opinião alheia. Eu não quero forçar ninguém a ser livre.
Eu quero que os homens se lembrem de como é a verdadeira liberdade, não ter um mestre. E o único caminho para isso é nos tornarmos mestres de nós mesmos, coletivamente. A propriedade nos dividiu. Apenas a comunidade pode nos curar. Podem chamar isso de sonho, mas é o único sonho que vale a pena ter. A cerca ou a fogueira? O indivíduo ou o todo? A escolha fundamental da política moderna está diante de vocês. Qual caminho leva à verdadeira liberdade? Deixe sua voz ser ouvida nos comentários e nos diga qual gigante do pensamento deve ser convocado para o próximo duelo. Obrigado por buscar a sabedoria conosco.